Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live teológica de quinta-feira e hoje temos um tema interessantíssimo que com certeza você vai poder colher informações e práticas para a sua vida cotidiana dentro do ambiente eclesiástico. Hoje temos 3 presenças ilustres aqui de irmãos, de servos de Deus que vão poder acrescentar a esse assunto que nós vamos estar abordando. Hoje o nosso tema é Igreja Nada Perfeita. Como enfrentar as crises? Será que a sua igreja tem dificuldades, problemas? Pode ser que você se identifique no tema, então fique ligado a cada pergunta, a cada resposta, a cada sugestão, para que você possa aplicar a sua vida entre irmãos, a vida eclesiástica, isso tudo que vamos estar aprendendo, que com certeza vai ser edificante. Essa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição de mais de 50 anos de investimento no reino de Deus e na vida dos vocacionados para o ministério pastoral e missionário. A nossa faculdade tem apresentado bons resultados diante do Ministério da Educação, glória a Deus por tudo isso, alcançamos uma nota muito boa diante do Ministério da Educação e isso é bênção para aqueles que acabam passando aqui pela Faculdade Batista Pioneira, se preparando para a sua grande vocação. Aqui na Faculdade Batista Pioneira, a Bíblia é encarada como realmente ela é, Palavra de Deus. Você pode fazer parte da família FBP. Acesse o nosso portal batistapioneira.edu.br e conheça um pouquinho mais dos nossos cursos. Com certeza, aqui a sua vocação é levada a sério. Hoje, como eu disse, temos aqui 3 presenças magníficas, irmãos, servos de Deus, pessoas a quem eu admiro muito, e vou apresentar de forma breve cada um deles aqui. O pastor Luiz Leidner, ele é coordenador de estágios aqui na Faculdade Batista Pioneira, ele é executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção pioneira, também trabalha na Rádio Transmundial, é professor aqui na faculdade e está aqui conosco para poder nos conduzir também junto nesse assunto. Também temos a presença do pastor Denis, que é pastor da Igreja Batista Pioneira em Maravilha e presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção pioneira. Também temos a presença do pastor Marcos Louveira, diretor de relacionamentos na Convenção Batista Pioneira, grande homem de Deus. Aos 3, sejam muito bem-vindos, muito bom ter vocês aqui conosco e vai ser um momento edificante para todos nós. Pedimos, antes de iniciar a nossa rodada de perguntas, aqueles que estão participando que compartilhem essa live, marquem aqui irmãos de sua igreja, o seu pastor, todo o pessoal da sua igreja, com certeza vai ter alguma coisa para os irmãos tirarem aqui de aplicação. Então nos ajude compartilhando, marcando a igreja a qual você congrega, para que nós possamos ter dimensão de onde esse nosso material virtual está chegando. Bom, amados entrevistados, vamos lá que o tema ele é desafiador, mas com certeza vai ser edificante para todos aqueles que estão conosco. Então, nós temos uma sessão de perguntas aqui, divididas em 2 rodadas, e eu gostaria de começar com a primeira pergunta ao pastor Luiz Leidner. Pastor, temos uma primeira pergunta aqui que é a seguinte: chegamos à igreja achando que esta é o céu na terra, né? Mas logo percebemos no convívio com a igreja que não é bem assim. Mas tem um texto lá em Mateus 5,48 que diz que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Será que poderíamos dizer que há algo de errado com a igreja, visto que somos chamados à perfeição e percebemos que a igreja não é nada perfeita? O que o senhor tem a nos dizer, pastor? Muito oportuno esse momento da gente poder estar juntos, compartilhando a respeito dessa temática toda e certamente vamos poder crescer juntos. Veja, com relação a essa pergunta, primeiramente, todos nós chegamos à igreja como resultado de uma evangelização, seja ela pessoal ou você conheceu a palavra, entendeu a necessidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Isso já mostra que cada ser humano, ele vem de um contexto de imperfeição. Né? Já que o tema fala aqui de perfeição dentro desse versículo.
E quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós nos vemos realmente como pessoas imperfeitas. Agora, o versículo que você menciona, ele está dentro de um contexto que você vê Jesus falando com líderes religiosos a respeito da sua postura dentro da sua conduta diante de Deus. E nesse fato, tem duas coisas a destacar aqui. Primeiro, Jesus mesmo diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Deus é perfeito. Que tipo de perfeição? Ele só não peca? Não. Mas ele é perfeito em amor, é perfeito em justiça, é perfeito em compaixão, é perfeito em a sua disposição, em sua misericórdia, em sua bondade. Né? E Jesus usa um verbo que indica uma maneira de ser, sede. Né? Ou seja, é um processo. Na medida em que nós aceitamos e cremos em Jesus Cristo, nós reconhecemos as nossas limitações e vamos nos desenvolvendo até, conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios, a estatura de Cristo Jesus. Em Filipenses ele diz que aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoá-la. Né? Mas nós vemos também em 1 Coríntios e outros textos a fragilidade dos relacionamentos dentro da própria igreja. E olhando para 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, nós vamos ver Paulo elogiando a forma como a igreja conheceu a Jesus, mas ali no capítulo 3 ele vai dizer: eu estou preocupado com vocês. Vai vir a tribulação, vai vir a necessidade, vão vir tempos difíceis, então vocês vão estar prontos para isso. O livro de Hebreus vai nos alertar, não abandoneis a congregação como é costume de alguns, ou seja, o que nós vemos na Bíblia é uma igreja num processo de edificação. E vamos chegar no céu, ali sim, com perfeição. Aqui, o desafio é termos uma vida dedicada ao Senhor com excelência, sabendo das minhas limitações, sabendo das limitações dos demais, dentro desse corpo, mas a perfeição é no céu. Aqui nós vamos conviver com todas essas circunstâncias que podem mostrar de fato a igreja não é perfeita. Ela é composta de pessoas em transformação. Ótimo, pastor. Realmente, nós vivemos num ambiente que nós estamos em busca de um alvo, né? E ainda não podemos dizer que a igreja é perfeita. É lá na glória, né? Então, temos aqui também conosco o nosso diretor de relacionamentos da Convenção Batista Pioneira. E visto que é diretor de relacionamentos, tem uma pergunta nesse sentido, pastor Marcos. Por que acontecem crises de relacionamentos na igreja? Pastor Natan, a coisa é complicada de modo geral, né? Nós temos crises em qualquer lugar, em relacionamentos, mas na igreja também. E eu fico pensando por que existem essas crises. Primeiro, porque a gente precisa entender quem é o Senhor da igreja, e a gente esquece disso. Se você vê o exemplo que nos é dado no Novo Testamento, a igreja é um corpo e Jesus é a cabeça. Então, eu preciso entender que eu faço parte do corpo de Cristo, que é a cabeça desse corpo. E aí, quando você vai para a carta aos Efésios, quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus, no capítulo 6, eu queria citar 2 versículos, o 11 e o 12, que dizem assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele responde por quê? Porque a nossa luta
não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que acontece? Nós estamos em constante luta espiritual. Quem dirá uma vida de relacionamentos? Se espiritualmente eu já estou com dificuldades, porque a minha carne está lutando contra o meu espírito, um espírito vivificado, uma experiência nova com Jesus, a minha grande dificuldade é ter domínio sobre este corpo. E aí surgem os problemas de relacionamento. Quando você migra para um texto de Jesus, lá em Mateus capítulo 18, Jesus está falando sobre como se deve tratar um irmão culpado. E aí você vê ali uma orientação do Senhor Jesus, quando aquela pessoa tem algo contra ti. Você deveria, então, você tomar iniciativa, sendo um ser espiritual, um homem, uma mulher de Deus, alguém tem algo contra você, você vai até ele. Toma a iniciativa para conversar com esta pessoa. Se ela não te der ouvidos, Jesus está falando claramente, chama mais um ou dois para servirem de testemunhas para tentar ganhar esse irmão. Se ele ainda não te der ouvidos, aí você leva esse assunto para a igreja. O problema é que a gente não tem paciência. A gente fica como igreja do Senhor ouvindo histórias, dando ouvidos muitas vezes a fábulas, ao que o apóstolo Paulo cita como um exemplo, astutas ciladas do diabo. A gente dá ouvido das pessoas, não corta o mal pela raiz. Nós precisamos cortar esse nível de fofoca. Você ouviu dizer? Ah, sim, eu não ouvi, não sei da história. Então, o que o crente espiritual deve fazer? Perguntar diretamente para a pessoa. Você já falou com esta pessoa? Que você está trazendo o assunto para mim? Não, não falei. Então, corta o assunto. Se você não falou com essa pessoa, encerra o assunto aqui. Agora, se você já falou, essa pessoa não te deu ouvido. Se você quer a minha companhia para a gente conversar e tratar dessa pessoa, sim. Então, não é isso que tem acontecido nas nossas igrejas. Por isso, o grande problema de relacionamentos. Então, o que fica claro para mim, eu reconhecer que a igreja não é minha. Nós não somos donos da igreja. A igreja é do Senhor. Então, tudo que acontecer na igreja, eu como membro deste corpo, eu tenho que ter uma participação ativa. E aí eu tenho que me pronunciar a favor ou contra situações que nos são apresentadas, que chegam até nós. Então, cortar fofocas é algo imprescindível. Quer dizer, a pessoa vem me trazer uma informação, perguntar, você já falou com essa pessoa? Não, não falei. Então, encerra o assunto. Corta esse mal pela raiz. Eu tenho insistido nessa tecla. Nós precisamos começar por aí. E se a gente conseguir diminuir esses atritos de fofoca, de mal-entendidos, de irmos tirar as coisas a limpo, de resolvermos os problemas, nós vamos diminuir os problemas de relacionamentos dentro da igreja, que é do Senhor, volto a dizer, não é nossa, nós não somos donos da igreja. Não é porque eu herdei da família algum tipo de herança, o meu pai construiu o templo, o outro pintou, essa igreja é nossa. Não, o templo é matéria que a traça e a ferrugem vão consumir tudo. Agora, pessoas, seres humanos precisam ser tratadas, respeitadas, e eu acho que é isso que a igreja precisa estar atenta. O meu desejo é que a gente consiga enfrentar esses problemas como irmãos em Cristo fazendo parte desse corpo. Eu tenho que fazer a minha parte. Cortar, muitas vezes,
esses mal-entendidos e ajudar o meu próximo para que a igreja seja edificada. Ótimo, pastor. Realmente é desafiador lidar com os momentos de crise na igreja, e temos que lembrar que Cristo é o cabeça, né? Ele é o dono da igreja, e às vezes a gente quer tomar posse de algo que não é nosso, né? É de Cristo. Pastor Luiz, tenho uma pergunta agora na sequência em relação aos fatores que causam turbulências nas igrejas, né? A gente sabe que são muitos os gatilhos que vão trazendo crises e problemas ao ambiente da igreja local. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre os principais fatores que geralmente causam problemas na igreja? Veja, pastor Natan, são geralmente situações muito comuns a gente. E muitas vezes os mesmos problemas que causam situações desagradáveis dentro da família, como o pastor Marcos bem colocou, questões de fala, né? Às vezes dentro da própria igreja as pessoas não se apercebem que um comentário mal colocado, né? uma observação fora de hora, né? uma crítica a um líder, que às vezes até pode ser justificada, mas dado o momento, dado o lugar, não é adequado, né? Mas aí, aplicando de novo o texto de Mateus 18, vai e fala primeiro, não solta, né, aos ventos a sua fala, porque a gente tem observado, né, que não são muitas vezes os problemas doutrinários que causam as crises. Mas às vezes posições simplesmente pessoais, do tipo, mas eu queria que essa parede fosse de tal cor, eu queria que as cortinas da igreja fossem assim, ou que, por que, né, não me fez visita, ou por que o outro tem preferência. E aí começam, muitas vezes, a surgir grupos, né, que defendem posicionamentos, né? Outra coisa que a gente tem observado são quando dentro da igreja não são respeitadas opiniões diferentes. Eu posso pensar diferente de vocês três e até diferente de todos aqueles que estão nos assistindo, mas isso não nos torna inimigos. E quando dentro, por exemplo, de uma reunião de liderança da igreja, alguém expressa uma opinião e alguém responde de forma exaltada ou responde de uma forma agressiva, nós já temos uma crise estabelecida. Lembrando Provérbios 15, 1, né, que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, eu diria, problemas espirituais dificilmente vão criar divisões na igreja, mas problemas pessoais, egoístas, humanos, né, são os que vão levar de forma a criar momentos difíceis realmente. E pensando especificamente em nossa convenção, mais um ponto que talvez é importante mencionar, são questões étnicas. Né? Não, porque eu nasci assim, me criaram assim, e na minha igreja sempre foi assim, então agora vem alguém com uma ideia diferente, quer mudar isso para quê? Né? Então, sermos abertos a outras visões, a outras opiniões, a realmente nos propormos a dialogar, né, para evitar que uma crise se estabeleça. Ótimo, pastor. Realmente, são muitos os
fatores, né, que levam às crises dentro da igreja. E a gente tem visto nesses últimos dias aí algumas divergências dentro do ambiente da igreja local, né? E isso não somente na questão política, que hoje é algo que está sendo fomentado em nosso meio, mas nós vemos algumas opiniões bem divergentes, né, e antagônicas em diversos fatores e assuntos. Por exemplo, a questão da pandemia, né, tem causado até algum desconforto em algumas igrejas, volta, não volta, sou a favor, sou contra. Esse é apenas um exemplo, mas queria dar oportunidade ao pastor Denis agora, como pastor de igreja local, para nos responder como lidar com opiniões divergentes no ambiente da igreja local. O que o senhor tem a dizer, pastor? Pastor Natan, é um grande desafio, né, falar sobre esse assunto, e certamente não vamos conseguir aqui falar tudo aquilo que é necessário a respeito desse assunto, mas eu tenho a impressão que o primeiro passo a ser dado, nós precisamos aprender a ouvir. Tiago diz que nós devemos estar prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Desde cedo, desde criança, os nossos pais nos ensinaram as primeiras palavras, nos ensinaram a caminhar, mas é interessante perceber que não existe esse cuidado com ensinar a ouvir. E quando a gente cresce, a gente descobre que talvez teria que ter aprendido antes ouvir do que falar. Então, se nós queremos tratar com opiniões diferentes, precisamos começar ouvindo. Segundo lugar, precisamos de humildade. Jesus, ele disse claramente para os seus discípulos que aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Qual que é a impressão que nós temos? Que um coração humilde é mais acessível pelas pessoas. Então, se existe diferença de opinião, eu sou humilde, é mais fácil para as pessoas chegarem até mim. E além disso, quando nós somos humildes, nós estamos mais preparados para Deus nos usar. E isso é bem prático, né? Quantas vezes o nosso orgulho atrapalha o processo de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, precisamos levar em conta os dons espirituais. Talvez o que nós chamamos de diferença de opinião seja uma manifestação de um dom espiritual. E se for uma manifestação de um dom espiritual, nós podemos lembrar da orientação bíblica, 1 Coríntios 12, vou ler alguns versículos, 4, 5, 6 e 25. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É interessante essa unidade. Mesmo. E termina dizendo, versículo 25, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Talvez uma das chaves para nós lidarmos melhor com essas diferenças seja usarmos os nossos dons, respeitarmos eles, colocarmos em prática, e então Deus, que está por trás desse processo, vai dar a união. Precisamos ter um coração de servo. Pedro vai falar que nós devemos servir conforme os nossos dons. Então, o exercício do dom através do serviço. E mais uma vez, aqui a gente vai perceber que um coração servo é mais acessível. Aquele que quer ser líder, aquele que quer mandar, ele não é muito acessível. E a outra verdade também aparece, é difícil para Deus usar alguém que não tem esse coração de servo. O servo vai dizer, eis-me aqui, usa-me, né? E não vai ficar colocando condições. Precisamos buscar sabedoria do alto. Quantos problemas teriam sido resolvidos ou nem criados se tivéssemos buscado a sabedoria do alto? Tiago vai falar sobre isso, né? Essa sabedoria pura, pacífica, é o que a gente precisa, né? E ele vai falar sobre a sabedoria terrena também, invejosa e facciosa. Ou seja, ali que está a raiz do problema, essa sabedoria humana. Provérbios nos lembra, não te estribes no teu próprio entendimento. Então, se a gente conseguir buscar essa sabedoria, Deus vai ajudar. E, por fim, lembrar que Jesus nos chamou como pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
tenho impressão, pastor Natan, pastor Luiz, pastor Marcos, que esse é o caminho. Precisamos aprender a ouvir, precisamos de humildade, um coração de servo, valorizar os dons e lembrar que Jesus nos chamou para ser pacificadores. Ótimo, pastor. Muito obrigado pela resposta com alguns exemplos aqui na palavra, e realmente é um desafio. Não sei, os demais convidados divergem da opinião dele, falando de divergência, mas realmente é um grande desafio e é um tema relevante nos nossos dias, onde há muita divergência, né? Queridos, gostaria de aproveitar esse momento para anunciar um pouquinho aqui daquilo que nós temos a oferecer como instituição aqui, a Faculdade Batista Pioneira. Se você deseja conhecer um pouquinho mais os nossos cursos, pode acessar o portal batistapioneira.edu.br e conhecer um pouquinho mais daquilo que nós temos a oferecer aos vocacionados. Temos o nosso curso de bacharelado em teologia, em formato presencial, um curso que está requisitado e com uma boa nota diante do MEC. Eu sou fruto desse curso, fui tremendamente abençoado pelo tempo que aqui pude estar me preparando para a obra do ministério. Você pode fazer parte do nosso bacharelado em teologia em formato presencial. Você pode deixar aqui nessa live um comentário pedindo informações a respeito do curso. Iniciamos sempre uma nova turma no mês de fevereiro de cada ano, mas também compartilhamos com os amados um motivo de oração e um desejo que nós temos de oferecer o mais breve possível, que é o nosso curso de bacharelado em teologia em formato EAD. Estamos trabalhando como instituição, dando o nosso melhor para que no momento oportuno possamos oferecê-lo de forma oficial. Estamos trabalhando para que, se o Senhor nos permitir no próximo ano, possamos oferecer esse curso nesse formato para aqueles irmãos que querem se preparar para o ministério, mas não têm a possibilidade de se desligar da igreja local, do seu trabalho, família, para estar conosco aqui. Vai ser o curso no mesmo padrão do presencial, onde você vai poder, durante 4 anos, se preparar para a obra do ministério. E temos uma super novidade aqui também, em relação aos nossos cursos do Programa de Capacitação Ministerial. Cursos totalmente EAD, livres, de curto prazo, com temas relevantes, que você vai poder estudar aí no seu celular, no seu computador, para poder se preparar para servir melhor na igreja local onde você está desenvolvendo os dons que nós já mencionamos aqui. E esses cursos você pode conhecer através do nosso portal fbponline.com.br, e nós temos uma super promoção rolando. Você pode fazer qualquer um dos cursos com 50% de desconto. É só você adquirir o curso no portal e colocar o nosso cupom de desconto, novidade 50, 50 em numeral. Vou repetir, novidade 50. Você vai ter 50% de desconto em qualquer um dos cursos, ficando no valor final de apenas R$ 24,50. Cursos de excelente qualidade, onde você vai poder tirar as suas dúvidas, interagir com outros colegas e com certeza você vai crescer e vai poder abençoar o povo que está à sua volta na igreja local. Amados, vamos dar continuidade no nosso segundo bloco de perguntas. Temos aqui alguns problemas para resolver a respeito de problemas na igreja, né? Então vamos discorrer a respeito de mais 4 questões aqui. E a próxima pergunta gostaria de deixar para o pastor Luiz responder, que é a seguinte: podemos dizer que uma igreja não é de Jesus devido às crises e problemas? Não são poucas as vezes que a gente vê alguém dizendo assim: essa igreja não é de Jesus, onde já se viu? Olha só o que é feito lá, né? Pastor, que o senhor tem a nos dizer a respeito dessa questão? Vou responder com outra pergunta, posso? Pode! Fica para o público daí. Você deixa de ser filho do seu pai e da sua mãe pelo fato de desobedecer? Olha, uma boa pergunta para fazer repensar, né? Uma pergunta com uma pergunta realmente nos faz pensar. Manda ver aí, pastor. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nos ensina que a igreja foi comprada pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Certamente, tem momentos que eu imagino Jesus olhar para a sua igreja e dizer: que triste, né? Essa situação, esse povo,
Mas eu creio que, uma vez que nós tomamos uma decisão por Jesus, o seu Espírito habita em nós, nós temos a marca do sangue de Cristo, somos transformados, somos tornados filhos de Deus. Porém, como falei no início, nós estamos num processo de santificação, de nos tornarmos justamente essa pessoa mais identificada com o próprio Senhor Jesus. Esse é basicamente o objetivo. Uhum. Onde poderia estar, digamos, uma problemática nessa questão? Porque algumas igrejas elas se tornam, de fato, olhando de fora, como o próprio Paulo diz aos Coríntios, né, os de fora vão dizer, escuta, o que está acontecendo aí dentro? Eu diria duas coisas fundamentais. A igreja deixa de ser, talvez, alcançar aquela imagem ideal para ser reconhecida como igreja de Deus por não andar com Deus. E o que eu chamo de não andar com Deus? De não viver a intimidade com Jesus Cristo, pela meditação da sua palavra, pela oração, tanto a oração direcionada a Deus, mas também aquela oração de escuta, de eu ouvir o que Deus tem a me falar. Nós vivemos numa época em que tudo é fast food, tudo tem que ser para agora, para ontem, e talvez essa pandemia não nos faça refletir, eu preciso de tempo, e aproveitar justamente esse tempo de refletir a minha intimidade com Jesus e ao ponto de ouvir Deus falando, tem esse ponto na sua vida, esse ponto nos relacionamentos da sua família, com os irmãos da igreja, que precisam ser trabalhados. Eclesiastes vai dizer que enquanto tem vida, nós devemos ter esperança. Então, enquanto a pessoa está na igreja, enquanto a pessoa tem esse contato com a igreja, nós, pastores, líderes, devemos nos esforçar para ensinar esse povo a buscar a Deus e se tornar mais parecido com Jesus. O segundo aspecto, uma vez que eu tenho essa intimidade, eu começo a refletir o caráter de Cristo, eu começo a refletir a maneira de ser de Jesus, como já falamos aqui em relacionamentos, aplicação dos dons e tal. A igreja também vai ter o seu reflexo para fora. Especialmente em 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que como líderes, mas para sermos líderes já como membros da igreja, nós devemos ter um bom testemunho para com os de fora. Às vezes é fácil viver o cristianismo dentro da igreja. Agora, como é que é lá no meu trabalho? Ali naquela rótula, no cruzamento das ruas, ou quando, como crente, eu estou numa arquibancada de um jogo de futebol, ou mesmo dentro do campo. Então, a minha intimidade com Jesus, de um lado, vai também refletir quem é a igreja lá fora. Então, a igreja, não tenho dúvida, sempre é de Jesus Cristo. Mas como filhos de Deus, nós devemos nos tornar essas pessoas que, pela vivência com Jesus, eu conheço Ele cada vez mais e por isso vou refletir, vou
demonstrar a minha convivência com ele aos outros. Ótimo, pastor. Me lembro do texto de 1 Coríntios 1:2. É interessante que a igreja de Corinto era uma igreja bem problemática, né? A igreja que qualquer pastor correria de lá, né? Não ia querer pastorear, com todos aqueles pepinos que tinha. Mas Paulo escreve uma carta pastoral e inicia falando que estava escrevendo a igreja de Deus, né? É interessante. Uma igreja cheia de problema, e Paulo não diz assim, ó, essa igreja não é de Jesus, né? Ele inicia dizendo a igreja de Deus. Quem sabe, de uma forma didática, já tratando a igreja já logo no início, né? Olha, lembrem quem vocês são, né? Realmente muito, muito importante. Pastor Marcos, nós sabemos que às vezes, nesses momentos de turbulência, de crise na igreja, quando tudo parece escuro à nossa volta no ambiente da igreja local, a atitude de muitas pessoas é tentar fugir, é sair, é dizer, ó, seguinte, estou indo embora, me dá minha carta que eu vou para outra igreja local, né? A pergunta, dentro dessa possibilidade, é o seguinte, sair da igreja local é a melhor solução para os momentos de crise, de relacionamentos que nós enfrentamos? E, em conseguinte essa pergunta, eu pergunto o seguinte, sair seria pecado? Sair da igreja local seria pecado? O que o senhor tem a nos dizer, pastor? Muito bem. Sair seria pecado se eu cometi algum pecado e deixei ele para trás sem resolver, né? Mas eu tenho dito durante essa minha vida cristã que a pessoa precisa se sentir bem na igreja local. Se sentindo bem, ela vai ser bênção, né? Agora, o que a gente tem muitas vezes? Nós temos aqueles crentes que são aqueles que costumam lustrar os bancos da igreja. Eles ficam de bracinho cruzado, não interagem com as pessoas e ficam procurando algum defeito para criticar. Então, eu entendo, pelo menos, que a primeira coisa é, eu me sinto bem. Eu preciso me sentir bem aqui. Me sentir acolhido. E também fazer a diferença. Porque aí eu começo a construir a minha história dentro daquela igreja local. Fazendo parte integral deste corpo de Cristo. E aí, quando eu digo fazer parte, uma vez batizado ou me tornei membro, eu tenho que ser um membro ativo e não passivo, que só fica recebendo do pastor, recebendo daquela liderança. Nós sabemos que uma média, talvez lamentável, é dizer que aproximadamente 10% ou menos do número de membros são aqueles que efetivamente trabalham na igreja. Os outros 90% ficam como espectadores. E isso é lamentável. Nós temos visto isso acontecer durante toda a história da igreja primitiva. Sempre temos aquelas pessoas para criticarem, mas não temos aquelas pessoas para pegarem firme e ajudar. Eu acho que isso é uma coisa preponderante, ela é fundamental. Eu ser um crente assíduo, ser um dizimista fiel, não é porque eu não concordei com o pastor, a primeira coisa que eu faço é trancar e parar de entregar o dízimo, como Será coisa que o dízimo era entregue, né? Estou entregando o dízimo para o pastor. Não, é igreja, é reino do Senhor. Então, nós precisamos entender que enquanto eu estou na igreja, eu preciso ser bênção para essa igreja. Trocar de igreja não vai resolver problema nenhum, porque lá eu vou encontrar problemas também, sérios. Agora, eu posso contribuir para aquelas coisas que eu não estou concordando biblicamente. Eu poder trazer isso à tona, conversando com a liderança, inicialmente começando com o pastor. E ser uma pessoa que está ao lado do pastor, apoiando o seu ministério, não atrapalhando o ministério. E aí a gente trabalha em conjunto. Eu, crente, vou crescendo na fé, vou me tornando um líder na medida que eu estudo a palavra, na medida que eu me disponho a fazer discipulado,
na medida que eu estou ativamente presente ajudando. Esse é o papel nosso. Então, eu não vejo a necessidade de trocar de igreja pura e simplesmente por eu não estar concordando com isso ou aquilo. Eu preciso me doar e ser uma pessoa proativa, que está a fim de ajudar, de construir um relacionamento e um crescimento nessa vida espiritual da minha vida e dos meus irmãos, para daí trazer os assuntos que estão nos atrapalhando, né? Agora, se porventura eu perceber que a coisa não está dando certo, não estou feliz ali, não estou dando conta, mesmo tendo me esforçado ao máximo, não é porque eu vou trocar de igreja que eu estou em pecado. Por isso eu disse exatamente no contrário no início, quer dizer, se eu tiver um pecado, cometido um erro e não tiver acertado, e aí mudar de igreja, aí sim, aí eu vou estar em pecado, né? Então, é uma coisa muito séria que nós temos visto no decorrer da história da igreja. A pergunta que eu faço é, onde eu entro nesse negócio? O que eu estou disposto a fazer para mudar isso? Qual o meu papel nessa igreja local? Por isso, eu preciso ajudar. Muito esclarecedor, pastor. Realmente é um tema recorrente, né? E que algumas pessoas têm alguns temores quanto à saída de uma igreja, né? Ou às vezes acabam escravizando outros também com algum conceito nesse sentido. Mas realmente nos esclareceu muito. Obrigado, pastor. E temos agora uma pergunta seguinte aqui ao pastor Luiz. Com certeza o pastor, nas suas experiências como pastor de igreja local, deve ter enfrentado alguns momentos de turbulência na igreja, né? Então, toda igreja tem seus momentos de crise, mas gostaria de ter um conselho do senhor aqui. Como ser relevante como membro de uma igreja em crise, pastor? Qual conselho o senhor daria aos nossos irmãos que estão aqui nos assistindo? Estão lá numa igreja que está com problemas. Como ser um membro relevante no momento dessa turbulência? O que o senhor nos diz, pastor Luiz? Muito bem, essa é uma pergunta talvez chave, né, em todo esse processo de crise, né? Já foi mencionado o que eu contribuo. Eu posso tanto ser alguém que vai aumentar a crise, né, ou trabalhar no sentido de justamente curar as feridas e diminuir todo esse processo doloroso. Veja, o Salmo 133, 1 diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Uma das figuras, a Bíblia usa várias figuras para a igreja, uma delas foi mencionada aqui, que é o corpo. Outra figura que a Bíblia menciona para a igreja é a da família. Eu creio que cada um de nós somos família, onde você, no final do seu expediente, no final do dia, você diz, estou indo para casa, né? Vou encontrar com minha esposa, com meus filhos e tal, vou ter aquele momento gostoso. A gente conhece muita gente que sai do trabalho para casa de novo. Quando esse mesmo sentimento está na vida de algum crente, né, eu tenho que ir na igreja, alguma coisa não está legal. Esse conceito, né, de família, esse princípio de Salmo 133, 1, já esvaziou-se, né? Quão bom e agradável é os irmãos viverem em união. Como é que eu construo, a partir de uma membresia de igreja que percebe que existe ou que tem conhecimento de uma crise, para contribuir no sentido da solução do problema? No Velho Testamento, o profeta diz, Deus procurando alguém para entrar aonde? Justamente na brecha. Né? Quem é
aquele que realmente vai dar, como se diz na gíria, né, a cara a bater. Eu vou realmente me esforçar para ajudar a resolver isso. Primeiro ponto, se coloque em oração. Se coloque em oração. A gente sabe, ensina, a gente propaga isso, por exemplo, também dentro da família. Casal que ora junto, né, dificilmente se separa. Uma igreja que ora junto, dificilmente será uma igreja que vai se separar. Né? Que, mesmo que quando as crises chegarem, eles sabem onde ir. É ali no quarto de guerra de oração. Né? É ali onde nós buscamos, diante do Senhor, a força para vencer o orgulho, vencer egoísmos, vencer manipulações humanistas ou princípios mundanos dentro da igreja. É na oração. Busca, em segundo lugar, pelo dom do discernimento. Existe aquele grupo de dons lá, miraculosos e fantasiosos, às vezes até, mas busca o dom do discernimento. Senhor, onde, como, o que eu posso fazer, né, para realmente estar ali? E nessa oração por discernimento, também orar para que quando Deus manifestar ou revelar uma situação, isso também possa ser aceito pelos demais como vindo de Deus, né, para a cura. Porque às vezes aquele irmão simples, né, que muitos não vão dar muita atenção, mas é uma pessoa de oração e ele tem a palavra de discernimento. E nós devemos ouvir essa palavra. E Deus vai abençoar isso. Em terceiro lugar, não sermos imediatistas. Como na ideia assim, de que se eu tiver uma varinha de condom aqui, eu resolvo o problema. Não existe. Tem problemas que precisam ser trabalhados. E talvez uma palavra específica aos pastores aqui. Pode ser que Deus te coloque numa igreja justamente para quebrar paradigmas, né? E tentar, talvez, tratar assuntos que vêm há anos, né, se protelando, se arrastando na igreja, mas que, não, se Deus me colocou aqui, me deu essa certeza de que esse é um problema espiritual que precisa ser resolvido, nós vamos ir a fundo o tempo que precisar. Uhum. E claro, nesse processo também vai ter pessoas que não vão gostar disso, né? Mas é um tempo de cura, é um tempo de tratamento. Né? Oração, né? Discernimento, sentir-se parte dessa família. A gente pastoreou uma igreja onde várias pessoas que foram batizadas no seu testemunho de batismo disseram: eu fiquei aqui porque fui acolhido como numa família. Uhum. Né? E quando a gente começa a tratar isso, né, não que fica mais fácil, mas fica mais simples a gente lidar com crises e dificuldades. Ok, pastor. Agora, gostaria de pedir a opinião do pastor Denis, também como pastor de igreja local, mas também como presidente da Ordem Batista, dos Pastores Batistas do Brasil, da Seção Pioneira. Com certeza já pegou algumas situações aí para aconselhar, para ajudar no tratamento de igrejas em crise, onde o pastor estava no meio da crise, né? Pastor Denis, que conselho o senhor daria aos colegas pastores que estão
prestigiando essa live a respeito de como se portar em meio a uma crise, uma turbulência de igreja, de uma forma que a sua posição, as suas atitudes sejam relevantes. Qual conselho o senhor daria ao pastor em meio à crise? Pastor Natan, é interessante perceber o que Deus está falando através dessa live, porque eu quero começar enfatizando o que já foi dito pelo colega Louveira e colega Luiz. Deus é o dono da igreja, Jesus é a cabeça desta igreja, e isso a gente não pode perder de vista. Quando nós pensamos na questão pastoral, isso é verdade, então a igreja ela não pertence a mim, pastor, mas pertence a Deus. Jesus é a cabeça e não eu, o pastor. E eu gostaria de ir um pouco além, porque isso causa algumas crises. A igreja não é do presidente. A igreja não é da diretoria. A igreja não é tua e nem minha. Ela é de Deus. Então, isso vai ajudar a gente a separar as coisas e ser relevante. Seguindo nessa direção, nós precisamos lembrar que somos sempre dependentes de Jesus. Jesus era categórico: sem mim nada podeis fazer. Essa situação não vai mudar. Não vai mudar. Eu vou ter mais tempo de ministério, vou estudar mais, vou ter mais formações, e Jesus vai continuar dizendo para mim: você não consegue fazer nada sem a minha ajuda. Isso também nos ajuda a passar num tempo de crise como o que estamos vivendo agora. Terceiro lugar, precisamos perseverar nas provações. A perseverança é a forma como Deus trabalha na nossa vida. E quando nós deixamos de ser perseverantes, nós podamos o processo de Deus. E daí nós vamos lembrar de colegas que desistiram. Colegas que talvez nem no ministério estão mais. Ou colegas que não conseguem permanecer por mais tempo numa igreja. A perseverança é uma chave para a gente conseguir vencer a crise. E por fim, nós precisamos ter ouvidos obedientes. Vou explicar por quê. Quero lembrar da experiência dos discípulos após a ressurreição de Jesus, quando eles foram para uma pescaria, a noite inteira tentando pescar e não pegaram nada. Jesus aparece de manhã, diz para eles: jogam do lado direito. E agora é o momento de decisão. Eles estavam em crise, não só da pescaria, talvez pensando em desistir da vida que eles haviam assumido com Jesus. E eles, tendo ouvidos obedientes, jogam a rede e quase não conseguem puxar de tantos peixes. Então, colega Natan, colega Luiz, colega Louveira, colegas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que você e eu tenhamos um ouvido obediente. Amém, amém. Olha, esse nosso bate-papo aqui abordou bastante temáticas dentro da questão das crises dentro da igreja, mas como foi falado logo no começo, nosso objetivo não é esgotar o problema, porque a gente sabe que cada igreja, cada situação tem seus pontos ali que são bem voltados à realidade, né? Então, nós tivemos aqui algumas dicas práticas, gerais, mas gostaria de dar a oportunidade de cada um dos entrevistados de deixarem uma sugestão de livro, algum material que os irmãos já leram, que seja útil para o momento que a igreja está vivendo, às vezes com crise, dificuldades. Gostaria de perguntar, pastor Denis, tem algum livro que poderia sugerir para os irmãos que estão nos assistindo e estão enfrentando algumas dificuldades na igreja? O senhor teria alguma dica de livro aí? Sim, Natan, eu tenho um livro que eu conheci no ano de 2001, do pastor Daryl Robinson, Igreja Celeiros de Dons. Vai aparecer, acho que é ao contrário aí na live, né? Não, mas tá aí certo. Tá certo? Então tá bom. Diz ali, uma nova análise bíblica dos dons espirituais no contexto do corpo de Cristo. É bênção. Então, se os colegas puderem, se já leram, leiam de novo. É bênção, muito bênção.
Ótimo. Pastor Marcos, tem alguma sugestão de livro aí, meu amado? Tem. No nosso último jornal Batista Pioneiro, eu fiz uma citação, Natan, do livro Em Seus Passos, Que Faria Jesus, do Charles Sheldon. É um livro muito interessante, apesar de ser uma obra de ficção, ele faz uma pergunta básica, né? Quer dizer, aquilo que eu estou para fazer, Jesus faria? É interessante isso. E eu tenho certeza que nos relacionamentos nossos com o próximo, com os irmãos da igreja, se a gente fizesse essa pergunta, muitos relacionamentos mudariam. Muitas formas de me dirigir a um irmão, a uma irmã. Se eu me perguntasse se Jesus estivesse agora presencialmente do meu lado, será que eu faria? Falaria? Me comportaria de alguma forma, se não de outro jeito? Então, é um livro que eu acho interessante a gente dar uma lidinha, vale a pena se perguntar e dar uma olhada naqueles exemplos que são dados ali. Ótimo, pastor. Querido pastor Luiz, tem alguma sugestão de livro para a gente? Não só uma. Eu poderia trazer alguns aqui que principalmente falassem da vida do membro da igreja, a Igreja Corpo de Cristo, uma análise do livro de Colossenses. Tem uma série de estudos também pessoais para pastores, né? Talvez um outro que eu tenho aqui fala de conflitos e questões polêmicas na igreja, né? Price, uma análise de como tratar algumas questões, um livro que vai na essência, né? Igreja Forma e Essência, Jenny Getz, né? É um livro muito interessante. Qual é o propósito, como levar a igreja ao crescimento, né? Princípios de administração, influência da igreja no mundo e assim por diante. Um outro, novo, né, que está aí, todos podem adquirir, muito interessante, simplesmente líder, aplicando os princípios de liderança de Jesus para o dia a dia. Uma outra coleção, 3 livros, né, que fazem sequência, do David Hunter, que é o monge executivo, né, o servo servidor e De Volta ao Mosteiro. São 3 livros que nos levam a refletir sobre como podemos servir melhor, né, a Jesus Cristo, servindo a igreja, obviamente. Ótimo. Não só para pastores, mas como membros. Para a igreja como um todo, né? O problema não é sempre o pastor na igreja também. Então, toda igreja pode ler. Toda igreja pode ler. Fica a sugestão, então, desses livros. E fica a sugestão também aos queridos pastores, colegas que estão aí, desafiar a igreja a ler esses livros, né? É tão legal quando a igreja lê algum livro junto. Isso é muito bacana mesmo e podem tirar aplicações à realidade também. E isso vai ser muito proveitoso. Pastor Luiz, poderia nos dar uma palavra final a respeito dessa temática, desse assunto que nós tratamos? Uma reflexão, algum conselho? O senhor poderia nos dar alguma palavra nesse sentido? Eu vou usar uma experiência pessoal que eu vivi no meu 2º ano de seminário, quando, ouvindo um estudo a respeito de Hebreus 13, versículo 17, como a gente fala, né, eu quase peguei minhas malas e voltei para casa. Né? Eu tenho convicção do meu chamado, sei qual é realmente a missão que Deus colocou na vida da gente, mas tem o versículo 17 de Hebreus 13 que diz o seguinte:
Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Nós temos aqui tanto a figura da liderança como a figura, vamos chamar assim, da membresia da igreja. E ambos têm responsabilidades. A igreja de seguir os seus líderes, e aqui líderes, não chefes, não donos, líderes. Líder é aquele que nos coloca como todos dependentes do cabeça que é Cristo Jesus. Mas o líder que recebe do Senhor a incumbência de conduzir esse povo. Velar, cuidar, pastorear essa igreja. Estar junto do povo, não apenas fazer atendimentos por hora marcada ou coisa parecida, mas realmente se envolver com o povo. Diria até quase que servir à mesa. Cuidar do povo. Mas esse povo também, servindo ao Senhor na medida em que está obedecendo aos ensinamentos, aos princípios da palavra de Deus trazidos por esses líderes. O que me chama a atenção aqui, que muitas vezes, como pastores, presbíteros ou diáconos, líderes da igreja, a gente meio que passa por cima, é que estão cuidando de vós como quem há de prestar contas. Quando eu ouvi de uma forma muito esclarecedora um estudo sobre esse texto, mais ou menos no sentido assim, eu chegar diante de Jesus um dia e eu perguntar, você foi pastor do Natan, o que você fez com ele? Você foi pastor do Marcos, você foi pastor do Denis, do José, da Maria, e tal. Quando eu me dei conta, eu vou prestar contas disso? Não, acho que é melhor eu voltar para o meu antigo emprego, como Pedro lá, vou pescar, no exemplo que o pastor Denis mencionou, do que fazer isso. Quando nós estamos servindo a igreja, nós estamos servindo pessoas. E são essas pessoas que Jesus amou e por elas entregou a sua vida. E então eu quero cuidar delas da melhor forma possível, para que juntos possamos um dia estar diante do Senhor e glorificá-lo, por podermos ter sido igreja nesse mundo. Amém. Amém, pastor. Obrigado pelas palavras. Gostaria de agradecer aos amados colegas também, pessoas que eu admiro muito, disporam desse tempo para estar com a gente. Tivemos aqui representação da Convenção Batista Pioneira, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, da Seção Pioneira, e também do pastor Luiz, aqui nosso querido capelão aqui na Faculdade Batista Pioneira. Agradecemos a todos aqueles que assistiram também esse nosso bate-papo. Você pode deixar aqui a sua contribuição, o seu comentário, também desafios, queridos, a deixarem sugestões de livros dentro dessa temática, para que nós possamos enriquecer um pouquinho mais o nosso conhecimento a respeito das crises, dificuldades, turbulências dentro do âmbito da igreja local. Também fica o convite para nossa próxima live na semana que vem, na quinta-feira, às 19 horas, onde nós vamos estar entrevistando o pastor Vanderlei Schack, que vai estar abordando o tema Aparentes Contradições Bíblicas no Novo Testamento. Um tema e tanto. Você pode sugerir a sua pergunta através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp 553332-2205. Você pode participar desse nosso momento tão gostoso de edificação, onde nós podemos aprender mais da palavra de Deus. Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe a sua igreja e que você possa aplicar à sua vida aquilo que você colheu através desse bate-papo. Deus abençoe a todos, até mais. Até mais. Nossa.